Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado importante. Então, você que é investidor, né, que quer avançar seu conhecimento sobre o mercado de certificados de recebíveis imobiliários, né, a nossa área educacional agora está oferecendo um curso, né, que é o nosso primeiro curso avançado de FIIs de certificado de recebíveis imobiliários, né, um curso que ele é online, com aulas ao vivo, e o professor é um dos maiores especialistas nesse mercado aqui de recebíveis imobiliários, né, que é o Felipe Ribeiro, que tem passagens aí por grandes gestoras e securitizadoras do nosso mercado. Então, aproveite, porque as vagas são limitadas, né, até para que exista essa possibilidade de ter uma grande interação entre o Felipe Ribeiro, que é o professor do curso, e os alunos. Então, todos os detalhes estão lá na nossa página, né, na página do curso, dentro da nossa área educacional no Clube FI. E também, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, hoje eu converso com o Rodrigo Abud e com o Alexandre Bolsini, que são da equipe de gestão da VBI Real Estate. Tudo certo aí, Alexandre? Olá, Thiago, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Tudo bem por aqui. Esperamos aí tirar as dúvidas dos investidores através do Clube FI para prestar mais esclarecimentos aí dos fundos geridos pela VBI. Então tá certo, Alexandre. Obrigado aí pela sua primeira participação aqui no nosso programa. Rodrigo, tudo certo contigo aí também? Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo jóia por aqui. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com você, batendo um papo aí, trocando uma ideia, esclarecendo as últimas ações aí dos fundos, enfim, tudo que tiver ao nosso alcance aqui, em termos de comunicação, transparência, é sempre um prazer. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Rodrigo. Então, obrigado. O Rodrigo já é aqui da casa, né? Acho que já é a terceira ou quarta participação dele aqui no nosso programa. E, na verdade, a nossa última conversa até foi em agosto, né, de 2020. E hoje a gente vai falar basicamente sobre dois fundos, né? O VBI Logístico, que opera, então, sob o código LVBI 11, e o VBI Prime Properties, que opera, então, sob o código PVBI 11. Mas antes de falar especificamente do LVBI, né, na primeira parte da entrevista, como faz desde lá de agosto que a gente foi a nossa última conversa, então, de repente, você, Rodrigo, quais as principais novidades da gestora, da VBI, nesse período aí? Bom, a VBI está em constante transformação, né? A gente está sempre olhando as oportunidades de mercado, vendo, enfim, nos veículos que já existem, o que a gente pode fazer mais, né? Tanto da ponta de geração de ativos ou de alocação de portfólio, como na ponta de captação, né? Então, assim, nos últimos tempos, a gente gastou bastante energia, não só fazendo a gestão dos nossos portfólios e olhando a alocação dos recursos que haviam sido captados, né? A gente, desde agosto para cá, então, a gente terminou a captação do PVBI e fez uma emissão do LVBI. Esses dois veículos deram um montante bastante significativo aí para a gente de investimento, de alocação. Então, esses dois veículos ficaram bastante ocupados aí, né, na geração de portfólio, de pipeline para alocação dos ativos, juntamente com a gestão da carteira por si só, né? Então a gente teve uns movimentos bastante interessantes que aconteceram principalmente no L, que a gente tinha algum cenário de desocupação de alguns ativos, tinha que repor locação, tá? Então esses dois ativos, esses dois veículos aí, a gente teve uma agenda bastante intensa nesses últimos tempos, né? O CVBI, a gente fez a captação, né? A gente fez uma captação, estamos em outra captação, não podemos dar maiores detalhes por causa de restrições de CVM, nós estamos em período de silêncio, né? Então, do CVBI a gente não pode dar muito mais detalhe, mas só que a gente segue tocando ali a gestão do portfólio, né? A gente fez a emissão do EVBI, que é o nosso fundo de varejo, então acho que a grande novidade foi aí a colocação do nosso fundo de renda urbana, o nosso equivalente à renda urbana, que a gente chama de consumo essencial, que basicamente é um fundo de varejo, né, dedicado ali para aquisição de lojas ou de pontos comerciais, que são definidos aí muito em linha aí com a questão de consumo essencial, né? Isso está bastante atual na nossa cabeça, porque estamos vivendo aí momentos de pandemia, lockdown, que abre, o que fecha, e a nossa definição de
estratégia de investimento basicamente é aqueles consumos, aquele comércio que ele permite ficar aberto, inclusive, em momentos de lockdown, de pandemia. Tá? Então, a gente colocou o EVBI, também fizemos uma primeira emissão, estamos olhando agora, estamos em mercado para fazer uma nova captação. Tá? Então, o EVBI foi o grande desafio. E na outra ponta, o nosso fundo de fundos, que vem performando super bem, foi um top performer aí nos últimos 12 meses, né? O RVBI está indo super bem. Tá? Então, essas foram as grandes novidades aí dos fundos que são listados. Fora isso, a gente segue tocando aqui a nossa estratégia de fundo fechado de residencial estudantil, residencial para renda, que está voando, está indo de vento em polpa, isso cabe horas aqui de discussão, né? Porque é uma estratégia bastante interessante, muito inovadora e que tem mostrado um excelente resultado, mas isso a gente fica para uma outra conversa aí, porque tem bastante informação para a gente trocar aqui. Tá? Então, basicamente, uma atualização rápida da VBI é isso. Né? Então, acho que o mais importante aqui, o L e o P foram, nesses últimos tempos aí, os fundos que tiveram maior atividade. Eu acho que vale a pena a gente focar mais na atualização desses dois veículos aí, que também já tem bastante coisa para a gente falar. Não, com certeza, né? Então, a gestora está crescendo, enfim, agora com esse fundo novo, né, o EVBI, que está com a oferta aí, o próprio CVBI também, com um fundo que ganhou grande tração, audiência também ao longo do tempo. Então, vamos deixar para o segundo semestre a gente poder fazer uma entrevista aí específica desses dois fundos. Uhum. E, claro, parabéns também para... Né, a gente até publicou ontem o nosso ranking aí de retorno, né, o top 5, e o FOF da VBI ficou em primeiro lugar aí no mês de maio. Então, bem interessante. E agora, então, eu converso com o Alexandre, né, que é o responsável direto aí pela gestão do LVBI 11, e vou começar com uma pergunta, Alexandre, que é bastante recorrente aqui, uma dúvida, né, enfim, até uma certa insatisfação de alguns investidores aí do fundo, né, que o LVBI, então, fez a sua terceira emissão, foi uma emissão relativamente grande, né, da ordem de 500 milhões, lá em outubro do ano passado, né, 2020, e atualmente o fundo possui um caixa grande, né, mais de 20%, né, acho que é 23%, se não me engano, só em caixa, que é um montante de 300 milhões. Então, de novo, muitos insatisfeitos pela demora, vamos assim, nesse processo de alocação. Então, eu gostaria, Alexandre, que você comentasse essa pergunta, né, se está tudo dentro do planejado de vocês, no início da emissão, e como é que está, então, a prospecção dos imóveis aí para próximas aquisições? Então, cara, Thiago, acho que é uma boa oportunidade para a gente conversar. A gente teve um evento recente, a gente divulgou aí na última terça-feira um novo fato relevante de uma aquisição que nós fizemos, né? Mas se a gente voltar para o passado, o que aconteceu nessa última emissão, né? O LVBI, nós fizemos 3 emissões. A primeira emissão foi aproximadamente 300 milhões de reais, com 2 ativos já definidos, então estava 100% alocado, né? Pipeline definido e aberto. Nós tivemos uma segunda emissão de 400, que a gente fez aí o exercício do lote suplementar, que atingimos 480, né? Que na época a gente já tinha em pipeline aberto aproximadamente 250 milhões, né? E aí a alocação a gente fez num prazo médio, na época aí de aproximadamente 4 meses, tá? E quando nós fomos aí para a terceira emissão, a gente imaginava fazer o que a gente via feito na segunda emissão. A gente fez uma emissão de 500 milhões de reais, onde a gente tinha, assim, um pipeline já exclusividade, já em due diligence, que aproximadamente é 250 milhões de reais, tá? Que era 50% da oferta. Tá? Então, o que a gente imaginou na época, até de acordo lá com o nosso prospecto, era fazer uma alocação meio que de forma linear, vamos chamar assim, né? Eram 3 ou 4 transações que a gente imaginava que ia acontecer aí em até 6 meses. Tá? E realmente aconteceu, demorou um pouco mais do que a gente imaginava. Né? A gente já conversou aí alguns calls trimestral que a gente tem do próprio fundo. Então, essas transações que a gente imaginava acontecer de forma linear, acabaram acontecendo de uma forma um pouco mais, uma parábola, vai ter uma concentração um pouco maior no fim desse período de 6 meses, que tomou um pouco mais de tempo. Né? Então, na prática, realmente, tomou um pouco mais de tempo que a gente imaginava. Nesse período aí, a gente fez uma primeira aquisição no mês de fevereiro, né? E como eu acabei de comentar, a gente fez aí ontem, né, sendo uma notícia bem fresca, na última terça-feira, no dia 1, o anúncio de mais uma aquisição. Então, a gente já totalizou aí um potencial de aquisição de 500 milhões de reais, né? Tem uma parcela um pouco mais de dívida, mas voltando nesse ponto,
a gente teve, sim, que a gente teve algo que aconteceu por ter demorado um pouco mais com a alocação do que a gente tinha imaginado. Esses 2 ativos que a gente tinha no pipeline, um deles a gente decidiu declinar, né? A gente encontrou alguns problemas durante a auditoria que não foram possíveis de identificar na pré-auditoria, né? Quando a gente realmente teve a captação, a gente continuou a auditoria, tiveram alguns problemas nos ativos que a gente achou, não problemas, mas alguns pontos que a gente achava que não valeria a pena correr o risco para o fundo, né? Não estava um bom risco-retorno, né? E um desses ativos demorou um pouco mais do que a gente imaginava, demorou quase 9 meses para fechar o negócio do início até o final, que foi esse que eu comentei, aí que a gente anunciou na última terça-feira, o ativo lá de Aratu, lá na região metropolitana de Salvador. Então, o que a gente pode falar dessa demora um pouco maior? Realmente a gente não gostaria que isso acontecido, mas aconteceu, né? Fugiu um pouco do nosso controle. Foram problemas identificados durante a auditoria, né? Que a gente achou melhor em um desses ativos declinar, e outros ativos tomaram um pouco mais de tempo do que a gente imaginava. Mas acho que isso é um pouco o resultado do pragmatismo que a gente tem aqui dentro da VBI de fazer a melhor escolha, né? Sem dúvida nenhuma, seria melhor ter alocado esses recursos de maneira mais rápida, mas a visão que a gente tem aqui, eu tenho particularmente, a gente prefere talvez demorar 2 ou 3 meses a mais para fazer a alocação e fazer de maneira correta, né? Então, que o prejuízo, entre aspas, que o fundo teve, nossa conta aqui é aproximadamente 20 centavos por dividendo a menos durante 2 ou 3 meses do que a gente tinha imaginado anteriormente, né? Mas com certeza eu posso te garantir que as transações que foram feitas, dentro do nosso conhecimento, dentro do que a gente pode manejar aqui, foram feitas de maneira bem interessante, né? Que com certeza esse valor que a gente abriu mão de dividendos, aí, que é a diferença entre o rendimento do CDI e o que daria os imóveis, com certeza se recupera isso aí no médio e no longo prazo, né? A gente consegue estruturar as transações de maneira correta, sem pressa, sem se colocar pressão para alocação. Temos interesse de alocar o quanto antes, mas acho que o resultado disso que a gente pode mostrar no portfólio da terceira oferta está muito em linha com a estratégia do fundo, e aí respeito, sem dúvida nenhuma, também aos investidores. Certo, Alexandre. Não, interessante, né? Como você falou, então já tinha essa previsão já dada para o mercado de 6 meses, né? Então, na verdade, então, fechou agora em abril, então está numa janela ainda, né? Vamos assim, razoável, né? De uma margem de erro, vamos dizer assim, desse processo. E como você falou, né? Já até comentei em outras entrevistas aqui, o imóvel vai ficar lá durante muitos anos, né? Dentro da carteira. E esse processo que a gente chama de diligência, então, tem que ser feito com calma e paciência, para realmente não tomar uma decisão errada, porque depois, para reverter, né, você vender um imóvel desse, ou entrar num emaranhado jurídico, né, que pode causar aí um prejuízo maior aí para o fundo, né? Então, acho que, dentro de uma perspectiva de longo prazo, que é o fundo imobiliário, acho que, de repente, muitas vezes o investidor tem que ter essa paciência, de repente, aguardar 2 ou 3 meses a mais, para que o gestor realmente tenha essa confiança, né, de fazer essa aquisição enfim, de qualquer tipo de imóvel, seja um galpão, ou corporativo, ou qualquer outro fundo de tijolo, né? E Alexandre, então gostaria que você falasse um pouco, já que a gente não fez ainda uma entrevista aqui falando do LVBI, né? Falar um pouco sobre os principais imóveis do fundo, né, os principais galpões, e se o foco dessas novas aquisições ainda é as regiões aí mais nobres aí do segmento logístico no estado de São Paulo. É claro, acho que a ideia do LVBI, estratégia do fundo, desde o começo, é assim, ter um portfólio de altíssima qualidade, como são os portfólios da casa, como é o PVBI, que o Rodrigo vai falar um pouco mais à frente, né? A estratégia do LVBI, desde o início, eu digo que tem 3 grandes pilares, vamos chamar assim, que é o nosso entendimento do que deve ser um fundo, né? Ele tem que ter uma diversificação de risco, né, seja com relação a ativos, com relação a locatários, com relação à região. Ele tem que ser um fundo líquido, seja com relação aos ativos. Os ativos têm que ter muita liquidez, né, porque eventualmente se o inquilino sai e o outro entra, como a gente teve também nos últimos 6 meses bastante movimentação, que o mercado comentou bastante, a saída da DHL lá de Araucária, de um ativo que a gente tinha, a gente repôs com a Magazine Luiza dentro do período de aviso prévio, sem interrupção de recebimento de aluguel, né? Os ativos têm que ser líquidos, as cotas têm que ter liquidez no mercado também, para o investidor poder entrar e sair, acho que esse é um ponto importante. E da mesma forma, o portfólio, o fundo tem que ser resiliente, né? Ou seja, o que é?
ter o máximo possível de resiliência no dividendo, que, como a gente sabe, como a gente está comentando aqui, o investidor de fundo imobiliário de renda quer o máximo possível de resiliência, de linearidade nos seus dividendos. E com base nesses 3 pilares, como que a gente entende que deveria ter sido montado o portfólio? A gente vem montando o portfólio nessa linha, né? A gente em termos com relação de localização, né, ainda o mercado de São Paulo sempre foi e ainda continua sendo o principal mercado do Brasil do termo logístico, basicamente pela questão de maior população, maior poder aquisitivo, né? Então, a estratégia nossa para o fundo é de ter pelo menos 50% dos ativos dentro do estado de São Paulo e preferencialmente, ou quase que total, no raio de 30, que é mais próximo aqui da região metropolitana da cidade de São Paulo. Por que isso, né? A gente gosta de comprar ativos onde é difícil construir, onde é difícil replicar. Por quê? Um dos grandes pontos que eu vejo como risco do logístico é que a obra é muito rápida. Em 12 meses, põe um galpão de pé, né? Então é mais difícil, comparando com o escritório, por exemplo, que é um período de construção de 3 anos, né, você controlar um pouco a oferta futura, né? Então, pensando no lado positivo, se eu tenho um imóvel no mercado mais favorável ao proprietário, se eu tenho um imóvel onde é difícil construir, onde é difícil ter muito concorrente, eu consigo brigar mais por um preço maior na hora que o momento está mais favorável ao proprietário. E eu também tenho não novos concorrentes nesse mercado, né? Então, também, mercados bem localizados, próximos de São Paulo, no mercado ruim, a gente consegue sempre manter alugado, tá? Então, essa que é um pouco a estratégia. Então, dentro do estado de São Paulo, que é mais entre 50% a 60%, a gente imagina que deveria ter o nosso portfólio, a ideia é em São Paulo e, sim, muito próximo à região metropolitana, né? Hoje, todos os nossos ativos que estão dentro do estado de São Paulo, aproximadamente aí 50%, tá, estão dentro da região metropolitana de São Paulo, que é o raio de 30%. Né? Então, tem os ativos o ativo que a gente chama Mauá, o ativo Pirituba, o ativo Itapevi, o ativo Jandira e o ativo Guarulhos. São 5 ativos que tem dentro do nosso portfólio, que estão nessa região, são ativos muito bem localizados, né? 96% do nosso portfólio é denominado classe A, né, que são as maiores especificações técnicas. Então, os ativos se mostram muito líquidos, né? A gente teve trocas de alguns inquilinos, como a gente falou, até no ativo Itapevi também no ano 2020, que a gente repôs quase que totalmente a saída do inquilino que a gente teve lá. Hoje a taxa de vacância do nosso fundo é próximo de 1%. Tá? Olhamos também, e o saldo remanescente aí dos 40% aproximadamente do que seria o nosso portfólio-alvo, né? A gente imagina também, a gente já imaginava no começo, e aí com a pandemia e o crescimento do e-commerce ter sido muito significativo a partir da pandemia, acho que antecipamos aí uns 2 ou 3 ou 4, 5 anos do crescimento do e-commerce, a gente já imaginava isso e ficou provada aí a necessidade de ter uma malha logística nos principais centros urbanos, né, os principais centros consumidores do país. Então, a gente imagina entre 40%, no máximo assim, em torno de 40% o nosso portfólio nas outras principais capitais, né? Então, isso a gente fez também construindo portfólio. A nossa primeira aquisição, lá da segunda oferta ainda, foi de um ativo na região de Curitiba, que é o ativo Araucária, que eu comentei que a DHL tinha uma operação, rescindiu antecipadamente o contrato, e durante o período de aviso prévio a gente já alocou para a Magazine Luiza, e ainda tiramos um pouquinho mais de suco lá, que tem uma expansão prevista nesse ativo. Então tem um ganho incremental nesse ativo também. Já como capital da terceira oferta, que esses são os últimos 500 milhões, em fevereiro a gente ainda adquiriu um outro ativo também na região metropolitana de Belo Horizonte, que é em Betim, né, que está alugado para a Amazon, que também tem até um potencial de expansão nesse ativo também. Então já teve 2 posições. E por fim, a gente fez a nossa primeira aquisição aí do ativo Aratu, que é na região metropolitana de Salvador, lá no Nordeste, né? O Nordeste tem 3 principais regiões metropolitanas, chama Salvador, Recife e Fortaleza. A gente fez essa primeira aquisição lá em Salvador, que é um mercado que a gente vê que é um pouco mais verde, vamos chamar assim, né? A relação de ativos classe A, comparado com os outros mercados, ainda falta muito ativo de qualidade em Salvador. É muito difícil você achar um galpão de boa qualidade, né? Então, a gente acha que a gente fez uma aquisição aí, talvez, entre os melhores ativos que tem na região metropolitana de Salvador, que dá essa diversificação de portfólio para a gente. Mas a ideia é, sim, sem dúvida nenhuma, manter aí entre 50% a 60% dos ativos na região metropolitana de São Paulo, preferencialmente, né? E o remanescente, os 40%, dividir isso, para dar uma diversificação de localização, como eu coloquei, nesses 5 ou 10 maiores mercados aí fora de São Paulo. Bom, Alexandre, um bom panorama aí dos ativos aí do fundo. Eu estava lendo o último relatório, né, do LVBI, e chamou bastante atenção, né? A fotografia do fundo, ele tem 73% dos contratos que são típicos,
71% dos contratos são indexados ao GPM, e realmente, como você comentou, até citou alguns exemplos aí, temos bons locatários, né, sendo que 26% é e-commerce, né, que é o mercado que está realmente aquecido agora, como você comentou, por exemplo, a Amazon, né, a própria Magazine Luiza, né, então tem Ambev, enfim, entre outros locatários aí conhecidos, né, com uma boa qualidade de crédito. Então, você considera isso uma vantagem estratégica da VBI perante seus pares, né, principalmente nessa ideia de que o mercado logístico pode aquecer mais nos próximos anos, então daria a possibilidade, por exemplo, de ter aumento, por exemplo, do preço de locação desses imóveis? A gente tem esse balanceamento aí de contrato, e eu acho que o ponto principal que eu posso falar aqui, a gente não compra puramente um contrato, né? Assim, acho que é uma montagem de uma engrenagem aí para a gente fazer qual que é o nosso racional de aquisição do ativo. Como eu comentei um pouco anteriormente, ele tem que ter uma boa localização, muito boas especificações técnicas para que seja líquido, né? Um bom contrato com um bom inquilino, né? Acho que são 4 pilares aí principais, né? A gente tem sim hoje, até o último relatório, um balanceamento um pouco mais de contratos típicos. A gente procura dentro da VBI, que eu uso uma palavra aqui, uma previsibilidade de locação de pelo menos um ano, né? Como é que a gente consegue isso? É uma conjuntura de aviso prévio e eventual rescisão antecipada para contratos típicos, somados-se a multa. Isso quer dizer, se alguém falar que quer ir embora hoje no nosso portfólio, a gente não tem nenhum contrato vencendo nos próximos tem 1% dos contratos vencendo nos próximos 24 meses, né? Então, teoricamente, se alguém pedir para ir embora hoje no nosso ativo, eu tenho, entre aspas, aí 1 ano para repor o inquilino. Por quê? Geralmente, a gente tem 6 meses de aviso prévio nos nossos contratos. Então, no caso que alguém quer ir embora no nosso ativo, Alexandre, eu quero ir embora hoje. Então, você me avisa hoje, começo de junho, né? Você só vai embora daqui 6 meses. Então, nesse período, eu consigo repor o inquilino e ele tem que me pagar 6 meses de pênalti, né? Então, pensando no downside, eu tenho uma possibilidade aí sim de repor o inquilino, como a gente fez no caso da DHL, quando saiu o cara, falando mais uma vez, como a gente fez repondo o inquilino dentro do aviso prévio, no caso da DHL, saindo de dilema mais uma vez, como a gente fez também no período que a gente tinha lá quando a Ativa saiu do Ativa Itapevi. Então, o contrato típico nos dá, por mais que ele não seja tão forte igual é o contrato atípico, que não dá toda a previsibilidade do período de contrato, os nossos contratos geralmente são um pouco mais fortes, tá? Isso vai proteger do downside. Mas indo pelo upside, pela uma melhoria do mercado, a gente tem sim sentido uma recuperação de valor de locação no segmento logístico, tá? Então, aí, mais uma vez, o contrato típico te dá esse potencial ganho futuro, né? Muito em função do boom do e-commerce, do aumento de consumo, acho que todo mundo começou a consumir pela internet, quem não tinha, começou, e quem já tinha esse costume aumentou, tá? Então, isso teve uma demanda muito grande no segmento logístico. Se pegar o ano 2020, foi todos os recordes aí de absorção líquida, absorção bruta, né? E a gente já vê, sim, uma recuperação de preço, principalmente nessas regiões onde estão localizados, onde tem uma difícil de repor, em principal a região metropolitana de São Paulo, né? Hoje a taxa de vacância na região já é abaixo de 10%, que é a taxa média aí de balanço de proprietário e locatário. Então a gente já vê, sim, essas regiões, até quem tem ativos, região de Guarulhos, o preço tendo uma recuperação, uma subida, né? Então a gente já vê, sim, essa recuperação de preço em função da alta demanda. E a gente pode pegar aí, eventuais revisionais futuras, esse aumento de preço via os contratos típicos. Bom, Alexandre, e outro aspecto também que a gente vem debatendo aqui nos programas, até com o nosso parceiro aqui, a Cila, né, que é uma empresa de pesquisa de dados, o mercado de logística é muito concentrado, somente no estado de São Paulo, na região sudeste de forma geral. A gente já vê alguns fundos fazendo aquisições, como vocês, né? Salvador já está se mostrando um polo, ou mesmo Recife na região nordeste, né? E você já comentou que era a pergunta que eu ia fazer para você, né, do ativo de Araucária, no Paraná. Então, se vocês consideram que a região sul tem um bom potencial de crescimento para a logística, então, nos próximos anos, a gente pode visualizar aí aquisições, né, na região, aqui nos 3 estados da região sul? Eu acho que de uma maneira geral, sim, a gente já teve uma primeira investida aí na região sul, que era aqui em Curitiba, né? Acho que a nossa estratégia e nosso entendimento do mercado logística é que sim, as regiões metropolitanas, as principais regiões metropolitanas, existirá demanda por galpões logísticos. Por quê? Em função do e-commerce, o pessoal não aceita mais se comprar uma geladeira, por exemplo, e demorar 10 dias para receber, né? Não existe mais isso. Então, existe essa disputa pelo mercado de e-commerce.
o que a gente entende conversando com o pessoal, o que gera valor aí ao consumidor final é preço, qualidade do produto, sem dúvida nenhuma, mas também o tempo de entrega, né? Então, os grandes players de logística, os top 5 aí, vamos chamar Amazon, Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza, esses 4 e outros aí que estão crescendo bastante, tá? Querem estar posicionados para poder entregar ou no dia seguinte ou, eventualmente, até no mesmo dia que já começa aqui em São Paulo, né? Então, a gente já vê algumas movimentações aí das informações que são públicas, por exemplo, a Amazon tem um centro de distribuição em São Paulo, já tem um centro de distribuição na região metropolitana de Porto Alegre, já tem um centro de distribuição com a gente na região metropolitana de Belo Horizonte, né? E provavelmente tem um centro de distribuição na região do Distrito Federal, né, da Brasília. Então, já existe, sim, essa demanda, né? Então, a gente tem, como a gente colocou aí, uma ideia para atender esses inquilinos e fazer investimento nessas regiões, deixar parte do nosso portfólio para essas regiões, né? Então, é muito ligado ao poder de consumo de cada região metropolitana e a necessidade que o consumidor quer hoje, deseja ou exige, vamos chamar assim, dos provedores de e-commerce, uma entrega muito rápida. Então, para ter essa entrega rápida, eles vão precisar ter galpões localizados nos principais centros consumidores para estar cada vez mais próximo do consumidor final. Bom, Alexandre, então acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí e esclarecer nessas questões no início da entrevista do processo de locação da LVBI. E, enfim, então quem tiver interesse em maiores informações, né, só entrar lá no site do Clube FI, entrar na página do LVBI, inclusive lá também tem o fórum, né, discussão, né, sobre o fundo. E agora, então, eu vou conversar com o Rodrigo, né, sobre o fundo corporativo, que é o PVBI 11, né. Então, vou começar por uma aquisição que eu achei bem interessante, né, que o fundo então adquiriu recentemente 50% do Union Faria Lima, né. Acho que está bem em linha aí com a estratégia do fundo. Então, Rodrigo, eu gostaria que você comentasse sobre essa aquisição, então, atrativa desse imóvel. Bom, vamos lá, porque para a gente é bastante interessante falar sobre essa aquisição, porque ela está muito em linha com toda a proposta, né, do PVBI desde o nascimento dele. Tá? A gente, quando a gente fez o roadshow, isso em julho, né, em junho, julho do ano passado, a gente sempre falou, olha, a estratégia do PVBI ela é muito simples de descrever, ela é difícil de implementar. Né? O que a gente busca? O que um prédio, um edifício corporativo tem que ter? Né? A primeira coisa, assim, a gente já briga um pouco com a classificação do nosso fundo. Tá? Muito se fala, o PVB é um fundo de laje corporativa. Não, pelo amor de Deus, né? Eu não gosto do termo laje, a gente compra edifícios corporativos. Tá? Mas dentro da estratégia do fundo, as nossas preocupações são, primeiro, localização. Tá? Localização, porque localização é a única característica do imóvel que você não altera com nenhum investimento. Tá? Então, o PVBI tinha uma proposta simples, eu quero investir em edifícios corporativos localizados nos principais distritos comerciais de São Paulo. E nisso, leia-se, Jardins, Itaim, pode ser que no futuro a gente vá para outros, né, Marginal, enfim, mas só que num primeiro momento era ali totalmente centralizado na região Jardins e Itaim. Isso visto pelo portfólio inicial, que era o Faria Lima e o Brigadeiro, né? A gente veio a mercado num momento de muita incerteza, né? Olha, muito se falava de home office, devolução, aumento de vacância, tudo mais. A nossa única convicção é de que a região dos Jardins, Faria Lima e Itaim, ela tem muito mais resiliência por uma falta de oferta, né? Então, ela tem barreira de entrada. Então, assim, a nossa preocupação é localização, por esse motivo. 2, características técnicas. Tá? A gente está buscando, sim, edifícios classe A ou AAA ou passíveis de adequação, tá? Mas majoritariamente edifícios já AAA ou classe A. Né? Isso também fica claro pela característica do portfólio inicial, Faria Lima e Park Tower. Né? E o terceiro item era controle do ativo. Tá? Como eu falei, aí a gente não busca lajes comerciais porque a gente tem horror de reunião de condomínio. Né? Vamos melhorar o elevador do prédio. Poxa, tem que levar na reunião de condomínio aquela reunião de 30 pessoas brigando e não sei o que, e nada é aprovado. Então a gente sempre falou, o controle do ativo é fundamental porque com isso você tem uma estratégia única de locação, de manutenção de preço, de investimentos. Né? Essas 3 características juntas, para a gente, traz o quarto item aí que é fundamental para um portfólio de qualidade, que é o contrato de locação, o perfil dos inquilinos. Tá?
Então, esses 4 itens são aqueles que a gente busca sempre, né? E isso estava claro pelo Faria Lima, pelo Parque Tower, e a gente falou, essa a proposta do fundo, nós vamos fazer mais disso. Tem mercado? Tem mercado. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas para isso que nós estamos aqui, nós estamos há tanto tempo no mercado, conhecemos os principais edifícios, vamos fazer essa abordagem. E a gente começou a olhar as diversas alternativas, né? O que tinha de possibilidade e tudo mais. Algumas possibilidades se tornaram bastante interessantes, mas com o passar do tempo elas foram se tornando menos interessantes porque vendedores começaram a ficar muito mais encorajados a pressionar os compradores, a falar, para você comprar o filé, você tem que levar o osso, né? E não vendiam única e exclusivamente o edifício glacial AAA do portfólio deles, eles queriam vender um pacote de edifícios. E a gente sempre se manteve muito fiel e muito aderente à nossa estratégia inicial prometida. O PVBI vai comprar edifícios de qualidade, né? Quando surgiu a oportunidade do Union, a gente falou, poxa, é aquilo que a gente está buscando. Por quê? Primeiro, vamos olhar as características dele. A localização. Ele está localizado no Marco Zero, ali, no principal região da Faria Lima. Se a gente fala, olha, dentre as regiões centralizadas, aquela que tem a maior atratividade é a região da Faria Lima. Se a gente olhar dentro da região da Faria Lima, qual o quarteirão que tem maior demanda? É o quarteirão onde o Union está inserido. Tá? Se a gente for olhar, ele está a um quarteirão de distância do Pátio Malzone, onde está a Google, do Birman 32, o edifício mais recente aí que foi entregue ao mercado e com uma grande taxa de ocupação já, mesmo sendo recém-entregue ao mercado. Ele está ao lado do Infinity, ali a ocupação, né, do Facebook, do CS, e ele está ao lado do Faria Lima e Itaú BBA, a 2 quadras de distância de todos eles, tá? Então, em termos de localização, é a localização mais interessante da região da Faria Lima, né? Um edifício de qualidade, tá? Ele está sendo desenvolvido, está sendo construído com todos os padrões de qualidade que a gente julga necessários, né? AAA e certificações, né, de sustentabilidade, tá? E, por fim, a gente olhou a alternativa, falou, poxa, vamos comprar o prédio inteiro. O vendedor falou, não, o produto é tão bom que eu não quero vender inteiro, eu vendo metade, né? E a gente falou, então tá bom, então a gente vai comprar 50-50, nós não vamos comprar andares, nós vamos comprar 50-50, tá? Tá ok, maravilha. Com isso a gente chegou a um acordo, né? Em condições que a gente julga bastante interessante, tá? Não tem imóvel, não tem barganha, não tem pichincha nesse nosso mercado. Tem boas oportunidades a valor de mercado com bom potencial de valorização. Mas olhar e falar, poxa, compramos barganhas? Isso não existe. O mercado brasileiro não é um mercado alavancado onde tem muita dívida rolando, né? Onde tem distress, ali muito se preocupa. E o distress que tem no mercado? Não existe distress no nosso mercado. Então, você compra em patamares de mercado, quando tem volatilidade de mercado, você vê oportunidades sendo ofertadas, tá? Que foi o caso do Union, e essa oportunidade foi num patamar que a gente julga razoável, tá? É patamar de mercado nesse momento, mas com um grande potencial de upside, porque a região ela não para de se desenvolver. Ela tem uma demanda muito grande, tem uma busca contínua, e a gente já está vendo aí que os preços estão acelerando, tá? Mesmo num cenário controverso aí do mercado de escritórios. Se a gente tiver o menor sinal de retomada da economia, esses preços vão embora e o pessoal vai falar, poxa, que valor de entrada no Union, tá? Então, assim, é uma aquisição muito em linha com a estratégia do fundo e que nos deixa bastante satisfeito de ter feito, de ter abraçado essa oportunidade, porque ela vai dar bastante alegria para a gente. Bom, interessante, Rodrigo. Em parte você até já respondeu, mas eu gostaria de ainda fazer essa pergunta, né? Como você falou, né, o PVBI tem uma estratégia que é simples de entender e difícil de executar, né? Então, se vocês consideram então, um desafio manter esse foco em ativos a mais nessas regiões bem mais nobres, né, da cidade de São Paulo, e se a pandemia, né, esse contexto de crise, até a gente está vendo agora fundos do segmento corporativo aí, listados bastante tradicionais, conhecidos aí, até operando com desconto, algo que não era comum, né, antes da pandemia. E então, se essa pandemia aí, né, esse processo todo que está vivenciando aí desde o ano passado, se ele está concedendo boas oportunidades nesse mercado corporativo, oportunidades, de repente, que não teria
lá em final, por exemplo, de 2019. Uhum. Não, sem dúvida, vamos lá, porque essa é uma discussão bem interessante, cabe horas também de conversa aqui nesse sentido, né? Por quê? A dificuldade de implementar, né? É muitas vezes essa capacidade mesmo, né? Essa visão dos vendedores de chegar, poxa, não, nós queremos vender, é o momento de vender, né? Qual foi a grande vantagem? Qual foi a grande sacada? Foi do PVBI? Foi um movimento extremamente ousado, né? Porque em plena pandemia, em plena barulho de home office, de desocupação dos escritórios, a gente fez uma oferta que foi bastante grande, né? Se a gente for recapitular para o cenário de julho de 2020, fazer uma oferta de 800 e tantos milhões, né, que acabou captando 970 com lote suplementar para escritório, foi um lance bastante ousado, tá? Mas, por outro lado, ele dá uma massa crítica inicial muito interessante, tá? Por quê? O fundo, o gestor, a gestora, ela não precisa trabalhar com pressão para novas emissões e novas captações e novas aquisições. A gente já tem tamanho, a gente já tem porte para, se tiver que passar 1, 2, 3 anos sem fazer nada, tá? Que não é o caso, a gente não tem problema nenhum, né? Porque já estamos lá, temos bastante trabalho na gestão do nosso portfólio inicial, nas nossas propriedades, dos nossos inquilinos, tá? E já administramos quase R$1 bilhão. Então, assim, eu tenho pressão para fazer? Não, não tenho pressão. Eu vou fazer quando tiver oportunidades que estão aderentes com a estratégia do fundo, tá? Existe mercado, existe potencial de mercado? Não tenha dúvida, né? Só recapitulando aqui os grandes números, São Paulo é um mercado muito pequeno ainda em termos de qualidade, são 4 milhões de metros quadrados, e extremamente pulverizados, tá? Qual o maior proprietário de imóveis classe A AAA? Não existe ainda, tá? Assim, um que desponte e fala, não, olha, eu só invisto em edifícios AAA, classe A, bem localizados, tá? A gente tem muito como referência até alguns REITs lá de fora, por exemplo, você pega o Boston Properties, né? O Boston Properties é um REIT de office americano que só investe nos main CBDs, né? Nova York, Chicago, Boston, as principais cidades, em edifícios de qualidade. Tá? E ela mantém um nível extremamente elevado de gestão dessas propriedades. E é isso que a gente está buscando. Né? É isso que a gente quer. Assim, a gente só vai entrar em edifícios AAA. Tem potencial? Tem muito. Né? Tem demanda? Tem oportunidade de crescimento? Tem muito. Tá? Os edifícios a gente vê ali. A gente vê, se a gente for mapear hoje, a gente tem 50, 60 edifícios ali que a gente está sempre olhando, monitorando, vendo quais são as oportunidades, tá? Então, assim, a gente tem um potencial muito grande. É um fundo que nasceu, a gente acredita piamente que ele tem potencial para chegar a 10 bi de tamanho. Não tem problema, não tem grandes desafios com relação a isso. Aí a segunda parte da questão, que é muito interessante, ela está muito relacionada também à primeira, porque respondendo de forma direta e objetiva a sua pergunta, é sim, né? Nesses momentos de volatilidade tem muito mais oportunidade que eventualmente não teria em cenários mais ascendentes ou mais tranquilos de mercado de escritórios, tá? E aí vem o grande desafio do gestor, que a gente convive isso desde 2006, quando a gente começou a VBI, que é o seguinte, é você casar o momento ideal para o investimento, para a compra dos ativos, com o momento ideal de captação de recursos, né? Então, assim, hoje, nesse momento, tem vários edifícios, vários empreendimentos, várias oportunidades vindo ao mercado, que se o mercado tivesse muito mais tranquilo com relação a escritórios, ela fatalmente ou não viria, ou ela viria em preços muito mais elevados, tá? Então, hoje, se o PVBI tivesse em caixa R$1 bilhão adicionais, a gente teria alocado R$1 bilhão adicionais na nossa estratégia. Tá? Agora, vamos lá, vamos falar para o investidor, pessoal, me dá R$1 bilhão agora que eu consigo alocar na nossa estratégia em condições extremamente favoráveis de mercado. Todo mundo vai falar, poxa, mas você quer alocar em escritórios, agora você quer captar para escritórios, sabe? Então, a gente está sempre lidando com essa contraciclicalidade do mercado. Né? O melhor momento para captar não necessariamente é o melhor momento para investir e vice-versa. E o desafio do gestor é sempre conseguir
conciliar esses timings, tá? E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a gente está olhando, está falando, puxa, como é que eu consigo, o que eu faço? Né? Tem mais unions ou tem mais ativos que eu conseguiria comprar? Não tenha dúvida disso. Agora, o desafio é conseguir convencer o mercado para que a gente consiga fazer captações nesse sentido, seja de equity, seja de dívidas, enfim. Mas é um momento extremamente oportuno que a gente tem olhado. Bom, interessante, Rodrigo, também essa parte final, né? Acho que esse é realmente o grande desafio do gestor, é fazer até o mercado entender, né? Essa questão às vezes, aquele momento específico é interessante para aquisições e muitas vezes, do outro lado, não estão dispostos a novos aportes, né? Então, isso que é realmente o grande desafio de vocês. E olhando lá no PVB, no Clube FI, chamou atenção também que a vacância é 0% do fundo, né? E olhando também para a aba lá de dividendos, né, rendimentos, a gente vê lá também a manutenção, né, do valor nesses últimos meses. Você acha que isso é fruto já é um sinal claro que o investidor pode olhar, né, que isso já é fruto dessa estratégia que a gente vem comentando aqui, de localização e padrão construtivo, e como é que está também o diálogo com os locatários, né? A gente lembra lá no começo da pandemia, no ano passado, né, nossa primeira conversa, ainda na época estava discutindo ainda diferimentos, aquela coisa toda, né, no olho do furacão. Então, gostaria que também você falasse como é que está esse diálogo com os locatários aí. Então, vamos lá, porque assim, a situação hoje do nosso portfólio, basicamente, né, é de 0 vacância, a gente tem subido os aluguéis, tá? Então a gente tem aumentado a distribuição, não é nem mantivemos no mesmo patamar, as negociações, as distribuições têm aumentado, né? Isso é muito fruto, é um pouco da comprovação da tese, né? Edifícios de qualidade, bons portfólios atraem bons inquilinos, que eles sofrem menos em momento de crise e conseguem se manter, né, continuar operando e honrando os seus compromissos, os seus contratos. Tá? Então, é muito em função disso que a gente tem conseguido esse resultado até o presente momento. Tá? Então, a gente está bastante satisfeito aqui, comprova a tese, né? Boas localizações, elas sofrem menos, e quando, mesmo, que não quer dizer também que nunca sofrem, se a gente for olhar no passado, Faria Lima já teve o seu momento de vacância elevada, né, de concessões, de carências, tudo mais, e a grande vantagem de uma região prime, de um ativo prime, que é objeto de desejo dos grandes inquilinos, é que, na pior das hipóteses, você ajusta no preço. Né? Então, se o prédio começa a ficar vazio, você reduz o preço, que os melhores ativos são os primeiros a serem alugados. Então, é por isso que a gente vem com uma tese tão simples e tão básica, né? Porque a gente gosta aí, como o Alexandre também falou, e essa característica se aplica nos outros veículos, essa previsibilidade. Tá? Nós vamos ganhar dinheiro no longo prazo, né? A nossa estratégia não é de high yield na largada, tá? Vamos tentar, vamos ousar, vamos buscar novas regiões porque a gente compra barato num yield maior. Não, a nossa estratégia vai ter a componente yield como gerador de resultado, mas também a componente apreciação do ativo, porque bons ativos no longo prazo sempre se apreciam, né? E isso a gente vê aí num cenário de volatilidade como esse que a gente está cruzando, o nosso portfólio tem um resultado de vacância 0, né, e aumento real, ou nesse momento nem real, né, mas aumento dos aluguéis, de acordo com a inflação, que é uma inflação que está vindo distorcida. Tá? Então, qual é a segunda parte da comprovação da nossa estratégia? Quando a gente foi ao IPO, né, o ano passado, e a gente falava, olha, pessoal, a gente está comprando o prédio da Faria Lima por R$30 mil o metro quadrado, todo mundo fala, poxa, mas você está comprando com cap de 5,5. A gente fala assim, nós estamos comprando com cap de 5,5, mas a gente não está... O que está errado não são os R$30 mil, porque fazer prédio na Faria Lima hoje custa R$30 mil, se não mais. Tá? O que está errado é o aluguel. O nosso aluguel está muito defasado. A gente vê muita oportunidade para crescimento desse aluguel. E a gente mostrou diversos cenários durante o IPO, falando, olha, só que o aluguel ele leva tempo para crescer. Tá? A gente vai repassando a inflação ano a ano,
E a grande escalada do aluguel vem dos eventos quando eles acontecem, que são as revisionais e as renovatórias. E elas vão acontecer ao longo dos próximos 3 anos. Maravilha, maravilha. O pessoal acreditou, comprou a tese e viu, falou, poxa, tem uns 25%, 30% aqui de upside no aluguel do Faria Lima. Perfeito. Aí vem a segunda parte também, que não adianta ter só uma excelente estratégia se a gente não tiver um pouco de sorte, né? Entre aspas, sorte. Tá? Quando o IGPM começa a dar esse sinal de aceleração, bate os 15%, 20%, os nossos inquilinos vêm nos perguntar, falando, poxa, pera, o IGPM deu 20%, é muito acima, e ele é muito distorcido, ele distorce um pouco, né, a correção do aluguel. Aí, nesse momento que a gente falou, bom, se você quiser antecipar uma revisional e rediscutir o seu aluguel agora, estamos totalmente abertos. O seu aluguel está pelo menos 30% abaixo do mercado. Nós estamos falando de um aluguel, de um reajuste de 20%. Se você quiser, a gente abre uma avaliação e vê e estabelece o patamar de mercado. Eu já vou te dar alguns elementos de transações aqui que estão acontecendo na região. Opa, todos os nossos inquilinos voltaram e falaram, pera lá, deixa eu ficar quieto aqui e assumir o IGPM que está vindo, porque não é uma situação benéfica mesmo, eu estou pagando um aluguel abaixo de mercado. E com isso, então, a gente conseguiu repassar os aluguéis, os reajustes todos, e o nosso cronograma, que era de 3 anos para ter uma majoração no nosso aluguel, acabou acontecendo num horizonte mais compacto nesses primeiros 12 meses. Tá? E todas as negociações fluíram de uma forma super tranquila, tanto que a principal preocupação que a gente tinha para 2021 era o vencimento do maior contrato do edifício Faria Lima, que era o contrato do CCB, né? E que a gente já anunciou desde fevereiro um fato relevante, que a gente já fechou a nova negociação com ele, já estabeleceu um novo valor, que começa a valer agora a partir de junho. Então, a gente ainda tem mais uma escalada ali, um aumento um pouco do aluguel de junho, porque a vigência do novo valor do CCB começa a valer agora a partir de junho de novo. Tá? Então, sim, está muito em linha com aquilo que a gente acredita que a gente vem falando, tá? Que tinha possibilidade de aumento dos nossos aluguéis, e isso está se estabelecendo. Agora, uma outra coisa também, o IGPM continua acelerado, tá? Então, assim, isso é ad eterno? Também não, né? Então, assim, nós precisamos só ter um cuidado aqui com esse contínuo aumento exagerado do IGPM. Tá? E, Rodrigo, uma dúvida também que eu esqueci de perguntar, em relação, por exemplo, à aquisição do Union Faria Lima, se isso vai ser uma tendência agora do PVBI, ou você acha que é uma tendência geral do mercado, é a aquisição do imóvel que não está pronto lá, né, o imóvel que chama de performado, locado, né, o Union, ele vai ser inaugurado mesmo, entrar o locatário no começo de 2023, né? Exato. Isso vai ser uma tendência, por exemplo, do mercado corporativo, dos fundos, quer dizer, começarem a fazer aquisições em imóveis ainda que não estão lá prontos com os locatários? Não necessariamente, tá? Assim, para esse momento é bastante conveniente, mas a gente tem que olhar um pouco a ciclicalidade do mercado e o momento atual, tá? Então, qual que é a nossa visão em termos de escritórios? Os escritórios, tá? A gente não está preocupado com os rumores, os escritórios vão acabar, as empresas vão trabalhar de home office, né? A ocupação vai ficar muito pequena, vão ser devolvidas grandes áreas, as empresas vão para o interior de São Paulo e vamos todo mundo viver feliz, né? Em cidades do interior. A gente não acredita em nada disso, tá? Porém, então a gente acredita na retomada do escritório como ele sempre foi, tá? O escritório sempre vai ser um polo de disseminação cultural, corporativa, então ele é fundamental que exista, é um momento onde você encontra com o seu chefe, com seus colegas, com seus funcionários, você troca ideia, você se atualiza das outras coisas que estão acontecendo no mercado, na empresa, no dia a dia, enfim, ele é fundamental para a sobrevivência corporativa, é o escritório, tá? É o encontro ali, né? Porém, nesse momento, que a retomada vai acontecer, a gente não tem a dúvida. Porém, nesse momento, a gente ainda não tem um cenário claro, cada vez mais a gente está vendo aí um horizonte de vacinação, mas a gente não tem um cenário claro, tá? Então, a gente acha que, antes de melhorar, ainda pode piorar um pouco o cenário de escritórios, tá? Então, qual foi a nossa estratégia? Isso seja no portfólio existente, como nas novas aquisições, né?
eu quero passar esse período de turbulência, que pode durar os próximos 12 meses, 18 meses, com a menor possibilidade de oscilação, de volatilidade da minha alocação. Tá? Então, foi por isso que eu antecipei a revisional da Prevent Senior, que estava marcada para acontecer em 2022, a gente antecipou para 2021 e falou, ó, agora só em 2024, amigo. Então, assim, a gente não tem mais como discutir aluguel do nosso maior inquilino nesse período de volatilidade. Tá? A mesma coisa aconteceu, como eu falei, no nosso segundo maior contrato, que é o nosso maior contrato do Faria Lima, o CCB. A gente restabeleceu um novo contrato aqui, tá? Válido agora a partir de junho de 2021, só vamos discutir de novo em 2024. Tá? Então, assim vai. Essa foi um pouco da estratégia nossa, tentar passar esse momento de turbulência com a menor volatilidade possível imaginária. Na linha de aquisição, a gente falou, poxa, um prédio em obra nesse momento, a partir do momento que o cara remunera o meu capital, que o vendedor remunera o meu capital, ele está totalmente em linha. Por quê? É como se eu tivesse comprado um prédio que está alugado e alguém está me pagando o aluguel. Tá? E foi daí que nasceu, então, a estratégia do Union. Ah, poxa, eu compro, né, o capital empregado, você me remunera como se fosse o aluguel, e em 2023 o prédio está pronto e nós estamos a mercado numa outra situação, num cenário extremamente mais favorável. Tá? Então, na verdade, foi uma combinação ali de, primeiro, localização, disponibilidade, qualidade, atratividade em si do ativo, mas uma situação interessante onde eu não correria nenhum risco de locação dentro desses 2 anos que pode ter alguma turbulência em termos de ocupação, de discussão de valores, tá? O nosso aluguel está lá pré-estabelecido, né, e está sendo remunerado pelo vendedor da forma como foi descrito no fato relevante. Bom, interessante, Rodrigo. Acho que você até já respondeu, né? Mas se você quiser completar mais algum elemento, então eu ia perguntar em relação ao impacto do home office, né? A gente já tinha discutido isso também lá no ano passado, onde não estava tão claro. Então, para vocês aí, acho que isso não é um problema para o mercado corporativo, principalmente esse mercado que o PVBI trabalha, né? Assim, não é confortável, tá? É um assunto que está totalmente em voga, tá? Assim, a gente tem a plena convicção que a nossa relação com o escritórios foi alterada, né? Nós vamos ter uma nova realidade daqui para frente. Os nossos escritórios, hoje o escritório da VBI mesmo, ele foi redimensionado ali para essa nova realidade. Tá? Então, a gente vai ter mais dessas reuniões virtuais, então a gente tem que ter essas salas de conferência, dado que não necessariamente todo mundo precisa estar todo dia ao mesmo tempo no escritório, a gente vai ter que ter mais salas de integração entre as equipes, né? As salas de reunião, enfim, as mesas podem ser rotativa, não precisa ser mesa fixa, enfim, uma série de novas medidas que estão sendo tomadas com o escritório, mas o consenso que a gente vê é o home office não é uma ameaça para o fim do escritório. Os nossos escritórios eles vão ser reinventados ou redimensionados para acomodar a nova realidade de mercado, mas sem dúvida nenhuma voltaremos a utilizá-lo, né, na mesma proporção, se não mais, porque a partir de agora também a gente precisa adotar aquelas medidas de distanciamento e é muito mais difícil você ter aquelas baias sequenciais que a gente via muito em bancos de investimento, telemarketing, né? A gente tem que trabalhar hoje com espaçamento maior e que se não tiver, né, um redimensionamento de pessoas, a gente precisa aí de 20%, 30% mais de área para acomodar as mesmas pessoas que a gente tinha pré-pandemia. Tá? Então, assim, a gente não vê o home office como uma ameaça, e sim uma complementaridade da nossa relação com escritórios daqui para frente. Tá? Então, é extremamente positivo. Tá? Não temos aí, poxa, nenhum tipo de red flag, não, ele vai mudar aqui, a gente tem que reinventar o fundo como um todo por conta disso, né? Mas a gente ainda pode ver alguma turbulência, muito mais em função também, uma coisa que a gente sempre fala, é o home office que é uma ameaça? Não, na verdade é um PIB que contraiu 4%, como a gente viu em 2020, que é uma ameaça.
Tá? Então, quando a gente começa a ver um cenário aí do primeiro TRI anunciando um PIB positivo de 1,2%, a gente começa a ver uma atividade de mercado retomando, tá? Que a gente fala, olha, isso aqui dentro desse cenário é até bom, porque a demanda que vem ao nosso, como eu falei no começo, o nosso estoque ele é pequeno, ele não acomoda a demanda. Se tiver um soluço de melhora, de vacinação, e essa economia destravar, vai faltar escritório de novo, tá? Nós já estamos vendo aí Birman 32 como ocupação alta, mesmo sendo recém-entregue. Então, se a gente tiver um soluço de melhora na economia, vai faltar escritório e a gente vai ver um cenário de aluguel, como a gente via em 2011, 2012, que a gente estava batendo patamares até mais elevados do que a gente vê hoje, em termos nominais, né? Imagina se a gente fosse corrigir tudo isso pela inflação. Então, a gente tem potencial muito para andar ainda no mercado de escritórios corporativos classe A, tá? Então, Rodrigo, chegamos aqui no final da entrevista, então, aproveitando aqui o gancho, gostaria então que você fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar a entrevista, depois eu chamo o Alexandre. Maravilha, então vamos lá, porque assim, mais uma vez agradecer aqui, Tiago, essa oportunidade, é sempre muito legal para a gente estar debatendo, esclarecendo as ideias, tá? É um assunto que a gente gosta muito de falar, a gente passa horas conversando aqui, não vê não vê nem o tempo passar, né? A gente está muito satisfeito com o nosso comportamento aqui da carteira, né, do fundo, das oportunidades, está bastante em linha com aquilo que é a estratégia. Tá? Então, o mais importante para a gente eu não quero inventar, não quero nada. A partir do momento que eu deito a cabeça no travesseiro e eu tenho a convicção de que eu estou fazendo aquilo que foi proposto a fazer, tá? Eu estou tranquilo. Né? E esse momento é isso que é o nosso sentimento interno nos diversos fundos. Tá? É deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, falando, poxa, eu estou fazendo aquilo que era para ser feito. Um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas a nossa preocupação sempre foi mais a qualidade no longo prazo. Tá? Então, não vai ser 1, 2 meses a mais ou a menos que vai prejudicar um horizonte de 10 anos, 15 anos, 20 anos, como são os imóveis classe A. Tá? Então, a gente tem essa plena convicção, tranquilidade de que nós estamos fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Isso nos dá o conforto para seguir e continuar olhando aqui o mercado, as oportunidades e a gestão do nosso dia a dia. Tá bom? Então, mais uma vez, brigadão aí pela oportunidade, e estamos aí sempre à disposição quando tiver a oportunidade de bater um papo, só sabe onde nos encontrar. Tá bom? Obrigado. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí por mais uma participação aqui no nosso programa. Alexandre, tuas considerações finais. Eu agradeço também a oportunidade para a gente falar um pouco mais aí do LVBI, né? Acho que as palavras do Rodrigo também já sumarizam um pouco aí do que a gente pensa pelo LVBI. É muita qualidade, pragmatismo na alocação do capital, né, que foi muito colocado aí. A gente fez algumas aquisições recentes, como eu disse, né? Mas sem dúvida nenhuma a gente está também com relação ao LVBI, a gente dorme bem tranquilo que a gente conseguiu com pragmatismo construir um portfólio que a gente gostaria de ter construído quando a gente montou um fundo lá em 2018. Né? Acho que esse é o principal ponto. A gente conseguiu olhar e, sem dúvida nenhuma, criar valor aí para o cotista, não só nos próximos 6 ou 12 meses, mas, sem dúvida nenhuma, nos próximos 6 ou 12 anos. Né? Ativo imobiliário, 6, 12 anos vou falar que é curto prazo, mas é no mínimo médio, né? Eu digo que longo prazo para ativo imobiliário são 30 anos. Então, qualquer coisa que a gente faça errado em 1 ou 2 meses, a gente não corrige, né? Então, acho que a gente vem tendo esse pragmatismo, essa disciplina de fazer aquilo que a gente acredita, até porque nós somos cotistas relevantes dentro dos nossos patrimônios aí dentro dos nossos fundos. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, tendo dúvidas, estamos à disposição, via o canal direto aí com o Clube FI, do nosso RI, e muito obrigado novamente, esperando voltar aqui novamente para tirar as dúvidas e bater esse papo, que sempre é muito prazeroso. Valeu, Alexandre. Então, obrigado pela sua primeira participação aqui no nosso programa. Então, como você ressaltou, né, qualquer dúvida em relação aos fundos da VBI, né, a VBI já há algum tempo é parceira aqui do Clube FI, você pode entrar no espaço aí lá do Clube FI, fazer a sua pergunta, que vai ser direcionada lá para a Juliana, que eu também gostaria de agradecer aqui a Juliana por ter nos auxiliado na produção dessa entrevista. Então, para a nossa audiência também, obrigado sempre, né, pela participação de vocês aqui no nosso programa. Né? Então, de novo, se vocês gostarem dessa entrevista, deixe seu like também, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, até mais, um grande abraço e até a próxima entrevista. Até mais!